E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem ter percebido que eu tô com a mesma camiseta do vídeo anterior, porque eu comecei a gravar esse vídeo agora, uns 5 minutos depois do primeiro vídeo. Nesse vídeo específico, eu gostaria de falar com vocês sobre os 5 livros que mudaram a minha forma de pensar, que moldaram o meu pensamento, minha forma de desenvolver teologia, minha forma de pensar na academia, na própria igreja. São livros que eu julgo que foram importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento intelectual e espiritual também, e acredito que pode ser para você. O primeiro livro, infelizmente eu não tenho ele físico, eu só tenho ele em e-book, que é esse daqui, espero que dê para ver, deixa eu chamar mais perto, é o The End of Protestantism, do Peter J. Leithart. O Dr. Leithart, o pastor Leithart, é um dos meus autores preferidos, ponto. Ele moldou muito a minha forma de pensar. Se você já me conhece do Instagram, você já me ouviu com certeza falando sobre catolicismo reformacional, que é a forma como eu me defino, um católico reformacional, e o termo surge com Leithart. Especialmente alguns artigos dele na First Things e no Teópolis, que é o instituto que ele é presidente. Mas a forma como ele encara o que é o cristianismo moldou muito da forma como eu penso, porque o catolicismo reformacional não é simplesmente uma teologia ecumênica, ou seja, que considera todos aqueles que sustentam a base do cristianismo como cristãos, como irmãos, e que, portanto, eles são importantes e têm algo importante para o crescimento da minha fé, assim como eu também tenho algo para o crescimento da fé deles. Enquanto irmãos, membros de um só corpo, nós trabalhamos juntos. Mas ele traz também uma perspectiva que me é muito interessante, do catolicismo reformacional, não apenas enquanto uma ideia ecumênica, uma ideia teológica, mas sociológica. E isso daí me pega bastante, sabe? Por quê? A ideia de um catolicismo sociológico é a ideia de que a sua igreja local tem uma responsabilidade com as igrejas ao redor. Se alguém chegar na sua igreja querendo ser membro e você descobrir que essa pessoa veio da igreja do bairro do lado, é seu dever ir até o pastor dessa pessoa e entender por que ela saiu. O que está acontecendo? Porque pode ser o caso de um escândalo que a pessoa foi a principal envolvida e saiu de lá só para não ter que passar vergonha. Ela vai precisar de um cuidado pastoral ou ela vai precisar de um puxão de orelha. Pode ser por uma heresia, ela não saiu, ela foi expulsa da igreja. Tendo isso em mente, nós precisamos agir enquanto um corpo para, de forma unida, não tirarmos a autoridade das igrejas ao redor. Nós acreditamos na Bíblia como a única autoridade autoritativa, assim falando, sobre a vida da igreja, a maior autoridade, dependendo do seu ramo do cristianismo, a tradição vindo em segundo lugar como auxílio para ler as escrituras, mas isso não tira em momento algum a autoridade da igreja local. A igreja local tem uma autoridade, sim, sobre a vida do cristão, de forma a evidenciar Cristo para ele, a discipulá-lo, a entregar os meios de graça aos sacramentos. Então, a ideia desse catolicismo reformacional me é muito cara, tanto que é a forma como eu me defino desde que eu li esse livro. Então, leia The End of Protestantism, O Fim do Protestantismo, do Peter Leithart. Entenda o que ele quer falar sobre fim. Tem uns vídeos na internet e aí no YouTube, você pode procurar, ele fala exatamente sobre isso. Esse fim enquanto telos, enquanto propósito, enquanto fim mesmo. Ele tem umas ideias meio controversas que não concordo 100%, mas eu as entendo, eu as acho boas. O segundo livro dessa lista é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, é muito legal falar assim. Mas a Hannah Arendt, a filósofa política judia, que foi convidada para relatar o julgamento do Eichmann, Adolf Eichmann, que foi um burocrata nazista, o principal responsável pela solução final do povo judeu. Ou seja, pelo modo como os nazistas transportariam os judeus para os campos de concentração. Ela foi convidada enquanto uma judia, uma filósofa, que sofreu na Segunda Guerra, ela se autoexilou, fugida, nos Estados Unidos, e ela é chamada para
relatar o que está acontecendo. E durante o julgamento do Eichmann, a Arendt percebe um fator que até então era novo. E é algo que sur fez surgir muitas dúvidas em mim, ao ponto de que eu quase levei isso para o mestrado, ainda pesquiso isso até hoje, que é a banalidade do mal. Ela notou que o Eichmann não fazia o que fazia por convicção ideológica, ele não fazia o trabalho nefasto que ele fazia por racismo ou preconceito ou por uma convicção religiosa. Ele fazia por pura banalidade. Ele era, nas próprias palavras da Arendt, ele era um burocrata, ele era uma pessoa simplória que queria só ir bem no trabalho e não pensava, não raciocinava nas consequências lógicas e morais dos seus atos, levando ele a ser a pessoa que fez muito bem o seu trabalho de uma forma nefasta, de uma forma diabólica, mas que desenvolveu aquilo que pediam, sem questionar, sem pensar. E lembro que enquanto eu lia esse livro, eu começava a pensar nas diversas situações que eu vivenciava no meu dia a dia, no meu trabalho, no caminho para o trabalho, no ciclo de amigos, nas notícias no jornal, enquanto a banalidade do mal, esse conceito que a Arendt trabalhou, pouquíssimo, inclusive, ela cita 2 vezes no livro, esses 2 post-its no final são as 2 únicas citações que ela faz. Ela desenvolve em outros textos, mas a ideia permeia aqui, tanto que é o subtítulo, é um relato sobre a banalidade do mal. Mas esse conceito da Arendt me fascinou, ao ponto de que eu fui ler tudo dela praticamente. Acho que vocês conseguem ver daí, mas daqui na verdade, para cá, é tudo da Arendt. Tem uns 4 livros no canto que não são. E são todos os livros dela. Faltam 2 livros para eu completar a coleção, por assim dizer, mas que eles não são importantes para a pesquisa, então eu não estou correndo com isso. Que é o livro de poesias dela e o livro de... Qual que era? Era uma biografia que ela escreve. Uma biografia que ela escreve sobre uma pensadora judia, se não me engano, uma literata, não sei ao certo. Mas esses 2 eu não tenho. Inclusive, se você tiver e quiser me presentear, eu aceito, tá bom? Mas esse é o segundo livro. Aconselho muito que vocês leiam Hannah Arendt. É um livro muito bom. Ele é um livro denso, é um livro indigesto, mas é um livro que vale muito a pena. E leiam os outros livros dela. Foi o livro que fez eu me interessar, me apaixonar, por assim dizer, por filosofia política. O segundo livro foi uma leitura relativamente recente, eu li no ano passado, que é Oração como Problema Política, do teólogo católico jesuíta Jean Danielou. O Danielou, ele é um dos principais responsáveis pelo, vamos dizer assim, ad fontes católico, pelo resgate da patrística, né? Essa coleção, até que eu mostrei no vídeo anterior, o livro do Agostinho, tem alguns outros livros aqui em cima dessa coleção, a patrística, né? Esse resgate dos textos dos pais da igreja. Ele foi um dos principais responsáveis por esse resgate, junto com um movimento que ele ajudou a encabeçar, que é a Nouvelle Théologie, a nova teologia, por assim dizer, que é uma linha de pensamento católico, católico romano, que busca voltar às fontes cristãs, à patrística, aos credos, aos documentos da igreja, para estabelecer uma teologia dogmática mais robusta, por assim dizer. Foi um movimento ótimo, pelo menos uma perspectiva de um protestante reformado falando, porque ajuda muito no diálogo ecumênico, por assim dizer, no diálogo teológico, que fez com que eles chegassem a conclusões que iam de encontro com as críticas que nós fazíamos. E, de algum modo, eles sugeriram melhoras. Mas, neste livro, A Oração como Problema Político, o Jean Danielou vai propor literalmente o que o título fala, a oração enquanto um problema político, ou seja, um problema que vai em direção à sociedade secular mesmo. Qual que é o argumento dele? Eu acho muito bom. Que a oração ela não é exclusividade da teologia cristã, da espiritualidade cristã, pelo contrário, a oração ela é presente, a ideia de oração é presente em outras religiões também, e todas elas, inclusive o cristianismo, concordam que para que se tenha uma vida de oração sadia, é preciso que
alguns aspectos dessa vida de oração sejam seguidos, como calma, silêncio, tranquilidade, tempo, coisas que a nossa sociedade não permite. A estrutura social em que nós vivemos não nos permite viver uma vida de oração plena, assim como a tradição cristã entende que nós devemos fazer, que é muitas vezes orar no silêncio, ter um tempo de oração mais robusto do que simplesmente 10, 15 minutos, que eu não vou nem dizer que é normal, às vezes é menos do que isso. A vida devocional comum do cristão que precisa trabalhar, precisa pegar ônibus, precisa fazer trocentas coisas. Nesse livro ele vai mostrar que se nós temos a concepção de que a política é a luta pelo bem comum, então lutar pelo bem comum é lutar também para que todo ser humano desenvolva bem a sua espiritualidade, pensando que ele desenvolvendo essa espiritualidade, ele vai também ser um melhor cidadão. E para desenvolver sua espiritualidade, o que ele precisa? De oração. Ele precisa orar bem. E para orar bem, ele precisa de um contexto social que permita isso. Coisa que nós não temos desde a época do Daniel Lu, que escreveu esse livro, para vocês terem ideia. Vamos confirmar aqui, ó. Não tem a data aqui. Passei vergonha no vídeo. Inclusive eu não vou editar. Daí eu passei vergonha feio. Mas ele morreu em 1940, então vocês têm uma ideia. Em 1940? Não, morreu em 1940 não. Ele morreu em 1974, falei errado. Passei vergonha 2 vezes. Mas vocês já têm uma ideia. Ele morreu em 74, ele escreveu antes que isso. E o problema que ele identifica aqui, hoje não só continua, como é pior. Portanto, leiam Jean Daniel Lu, no geral, é um ótimo autor. Esse daqui foi publicado pela editora Monergismo, que é curioso. Mas muito bom esse livro. O segundo é o Scripture as Real Presence, do Hans Boersma. Hans Boersma também, para quem me acompanha no Instagram, para quem já conversou comigo, sabe o quanto que eu gosto dele, quase tanto quanto o Leithart e o Jean Daniel Lu, em questões de teologia. Mas o Peter Leithart, errei, velho. O Hans Boersma, nesse livro, ele vai propor uma exegese sacramental. Maurício, muito tenso esses termos, muito difícil. Basicamente, o que ele está falando é, durante a história da igreja primitiva especificamente, existia uma forma de ler as escrituras que é muito diferente da forma quase cientificista que nós fazemos hoje, de tratar com o texto como se ele fosse um objeto científico. Mas o que ele percebe e o que ele sugere que façamos é uma abordagem do texto bíblico como um texto divino, como um texto teológico, como um texto que mais do que a intenção de trazer informações válidas, históricas, teológicas também, é um texto que tem a intenção de me trazer um Deus, de expor a presença real de Jesus pra gente. Por isso que é Scripture as Real Presence. Se você está familiarizado com teologia, Real Presence logo vai te fazer lembrar da teologia sacramental, calvinista, luterana, católica, tanto faz, mas de que o sacramento da ceia, o sacramento da Eucaristia, possui a presença real de Jesus Cristo. Como se dá essa presença? Discussão para talvez um dia a gente fazer um vídeo sobre, mas não é meu ponto aqui. A ideia de que um sacramento, principalmente o sacramento da ceia, com a presença real de Jesus, pressupõe que essa presença é verdadeira e que, portanto, esse meio de graça, esse sacramento, ele não é simplesmente uma memória, uma lembrança. E é assim, muitas vezes, que nós tratamos as escrituras, como uma simples memória, uma narrativa, um documento. E é muito mais do que isso. O que ela é? Ela contém, ela é, em si, a palavra revelada do nosso Deus. Pensa comigo, se eu mando uma carta para você, pessoa que está assistindo esse vídeo, se eu mando uma carta para você hoje, e você vai ler ela daqui uns 2, 3 anos, quando você lê a carta, você vai estar falando comigo, diretamente, porque aquela carta, de algum modo, traz algo da minha presença para você. Nem que seja simplesmente anamnético, é simplesmente uma lembrança. Mas tem algo real da minha presença ali, porque eu me dediquei a escrever aquela carta para você. Se isso é real comigo, que sou um Zé Ninguém, imagina pensando na Bíblia, que é a revelação do nosso Deus.
Nesse livro, o Hans Borsma vai passar pela história da igreja primitiva, por alguns autores especificamente, mostrando como nós precisamos resgatar essa exegese sacramental, esse respeito diante das escrituras. Não de forma a excluir outros tipos de leitura, ok? Não de forma a excluir a abordagem até mesmo científica da Bíblia, que é importante, mas de modo a entender que, para o sustento de uma vida cristã, uma leitura piedosa, teológica, sacramental, espiritual das escrituras é muito mais importante que uma leitura científica. Portanto, leiam Borsma. E, por último, esse livro aqui vai ser um pouco polêmico, não pelo autor em si, embora ele seja um pouco também, as pessoas ignorem, mas porque ele é muito difícil, e é difícil de achar também. É o Act and Being, o Act und Sein, do Dietrich Bonhoeffer. É o Ato e Ser. É a tese de doutorado dele, a segunda tese que ele fez para tá com coisinha aqui pulando. Segunda tese que ele escreveu para poder ser professor. Tem um nome específico, eu não lembro como chama. É em alemão, não sou muito bom de alemão. Mas é a Habilitungskraft, alguma coisa assim. Onde o Bonhoeffer vai fazer basicamente uma releitura cristológica da ontologia heideggeriana. Se você gosta de filosofia e teologia, isso daqui é um prato cheio, embora seja muito difícil. Mas o que o Bonhoeffer vai fazer é observar o Dasein de Heidegger, observar essa ontologia heideggeriana, o ser aí, e observar que o Heidegger percebe não está 100% errado, mas o que ele observa não é o ser completo, o ser humano, ele observa o ser em Adão, enquanto a teologia cristã nos mostra que existe uma transformação na ontologia humana no momento da conversão, no sacramento do batismo, onde nós nos tornamos em Cristo. Aí o Bonhoeffer vai fazer uma jogada muito boa da diferenciação entre ser em Adão, que seria mais ou menos o Dasein heideggeriano, e o ser em Cristo, o existir em Cristo, para Cristo, que seria a ontologia cristã, uma ontologia trinitária até, por assim dizer. Ele fala também nas cartas da prisão dele, algo que ele repete de algum modo aqui nesse livro, que a igreja só é igreja de verdade se ela é para o mundo, se ela existe para o mundo. Ou seja, se ela existe como Cristo em serviço para o mundo. Esse livro foi muito importante para mim, porque ele está sendo muito importante para mim, inclusive, pois ele dá o start para algo que eu tenho trabalhado já há muito tempo, que é uma ideia ontológica também dentro da teologia, especificamente a teologia reformada. Mas, como muitas vezes já disse no vídeo anterior e nesse aqui, isso é papo para outro vídeo, não vamos falar sobre isso agora. Mas saibam que esse livro vai voltar à tona aqui no canal. Gente, é isso. Esses são os 5 livros mais importantes e que moldaram o meu pensamento. Ato e Ser, do Bonhoeffer, Scripture as Real Presence, Escritura como Presença Real, do Hans Borsma, A Oração como Problema Político, do Jean Denis Ellul, Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, e o outro aqui desligou o tablet, é o The End of Protestantism, O Fim do Protestantismo, do Peter Leithart. Se você tiver acesso a esses livros, leia com muita atenção e com muito carinho. São livros preciosíssimos. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque são alguns dos meus livros preferidos. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, me dá sugestão de outros vídeos, se você quiser. Comenta o que você achou, se você já leu algum desses livros e gostou. Fala qual que é os livros que você mais gosta também. Salva esse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, sugere leitura para eles também. E é isso, pessoal. Muito bom falar com vocês. Até a próxima.